Fala galera, o vídeo de hoje é sobre anamnese psiquiátrica. Vou falar os pontos mais importantes para vocês poderem fazer uma boa anamnese na psiquiatria, beleza? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar sobre identificação, queixa principal, história da doença atual, interrogatório sintomatológico, antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida e medicações em uso. Na identificação, a gente vai perguntar o nome, a idade, o sexo, a naturalidade, que é onde o paciente nasceu, a procedência, que é qual cidade o paciente vem para a consulta, a profissão, a data e a hora da consulta, é importante a gente anotar, o estado civil e a religião. Essas informações são importantes para a gente saber, por exemplo, se for uma mulher, se ela está na menopausa e aí os hormônios podem estar interferindo na questão emocional dela. E aí a gente também consegue entender um pouco a rede de apoio, se o paciente tem rede de apoio ou não, se ele é casado ou não. A queixa principal é bem simples. A gente vai colocar com as palavras do paciente o sintoma principal que ele está se queixando. E além disso, a gente vai colocar também o tempo que esses sintomas apareceram. Na história da doença atual, a gente vai destrinchar os sinais e sintomas do paciente. Então, a gente coloca quanto tempo que ele tem os sintomas. A gente pergunta se teve algum fator desencadeante, por exemplo, se for depressão, se teve a morte de algum parente, alguma coisa que aconteceu, que ele ficou assim. Quanto tempo dura os sintomas, se é o dia todo, se é algumas partes do dia, a gente tenta entender isso. Se é a primeira vez que ele está tendo esses sintomas, ou se ele já teve em outra época. Se tem algum fator de melhora, alguma medicação que ele faz uso. Se tem algum fator de piora, como que ele está se sentindo durante a consulta, isso é importante perguntar, tá? E aí a gente pergunta também como está o sono dele, como está o apetite, porque esses são fatores que o emocional interfere diretamente. Então, de uma forma geral, a gente tem que entender se os sinais e sintomas interferem na vida do paciente de forma significativa, ou leve ou moderada. Isso a gente vai descobrir ao longo da consulta. A gente pode perguntar também se é a primeira vez que ele procura um psiquiatra, ou se ele já fazia tratamento, se ele faz acompanhamento psicológico, tá, com psicólogo, se ele tem algumas ideias de que poderia morrer, se ele já fez planejamento para isso. Então é importante a gente perguntar essas coisas. No interrogatório sintomatológico, a gente vai buscar outras queixas que o paciente apresenta. Então a gente começa perguntando no aspecto geral, se ele teve alterações de peso, se ele teve calafrio, sudorese. Na pele, se ele tem lesões de pele, lesões de unha, prurido, queda de cabelo. Na cabeça, a gente pergunta se ele tem cefaleia, tontura, vertigem. Nos olhos, dor ocular, xeroftalmia, que é olho seco, lacrimejamento. Nos ouvidos, se ele tem otorreia, que é saída de líquido, otorragia, que é saída de sangue, dor. O nariz, a mesma coisa também, saída de líquido, saída de sangue, dor. Cavidade bucal, a gente pergunta se ele está tendo polifagia, que é vontade de comer demais, ou hiporexia, vontade de comer reduzida. A gente pode perguntar também se ele está tendo palpitações ali no sistema cardiovascular, né? A gente pergunta palpitações. No sistema respiratório, a gente pergunta se ele está tendo dispneia. No sistema digestório, náusea, vômito, diarreia. Essas informações são importantes porque geralmente o paciente ansioso, por exemplo, ele tem bastante sintomas, então ele vai relatar várias coisas que tem nessa lista. Sobre os antecedentes pessoais, é importante a gente perguntar
como é o relacionamento do paciente com os amigos, com os familiares, com a namorada, com o namorado. Se for paciente mais jovem, é importante saber como que é o aprendizado dele na escola, doenças prévias também, se ele tem alergia, como está o caderno vacinal dele, se ele já teve que ser internado, se ele já fez cirurgia e se fez, quando ele realizou, se ele teve histórico de traumatismo craniano ou histórico de crise convulsiva, também é importante a gente perguntar. Nos antecedentes familiares, a gente pergunta se tem algum parente na família com algum sintoma parecido ou que tenha essa doença que a gente suspeita, e como era a relação do paciente com os seus familiares durante a infância, se eles batiam no paciente ou se tratavam bem, como que era essa relação. Nos hábitos de vida, a gente pergunta se o paciente é etilista, se ele é tabagista, se ele faz uso de drogas ilícitas, se ele realiza atividade física, e se ele faz, o que ele faz, se é musculação, se é futebol, se é ciclismo, quanto tempo e quantas vezes na semana. E o que ele faz de lazer, qual que é o lazer dele. Por fim, na anamnese, a gente vai anotar quais medicamentos o paciente toma. Então, é o nome, a dose, quando que ele toma. Pode ser qualquer remédio, não necessariamente remédio psiquiátrico. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo em psiquiatria vai ser sobre o exame psíquico. Essa foi a aula de anamnese. E para complementar, o próximo vídeo é sobre o exame psíquico. Então é isso, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.